Olá, muito boa noite para você que nesse momento está aí conectado conosco. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando de poder aí entrar na sua casa e juntos estudarmos a palavra do Senhor e adorarmos a Deus. Deus continue te abençoando de maneira muito especial. Obrigado por sua participação, obrigado por sua presença. Nós estamos aqui nessa noite mais uma vez para transmitirmos a verdade da palavra de Deus. Eu, juntamente com o pastor Fernando, e juntos estaremos assim examinando as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Nós temos já várias pessoas aqui conectadas conosco. Nós temos aqui Nona Santos, que está aqui desejando uma boa noite. Boa noite, Nona Santos, para você. Muito obrigado aí por sua participação. Nós temos aqui o grande Alain. Alain, Deus te abençoe, meu amigo. O Claudiolino, Deus te abençoe, Deus abençoe você também. Nós temos aqui a Eliene. Nós temos aqui o Marinho Freitas. Boa noite, Marinho. Nós temos aqui a Natiele. Natiele, boa noite, Deus abençoe você e toda a sua família. Luan Ferreira, meu amigo, um grande abraço para você e a todos os irmãos aí dessa cidade abençoada. Nós temos aqui também o Everton Oliveira, nós temos junto conosco a Paloma Martins, uma grande amiga nossa lá do estado de Sergipe. Um abraço aos nossos queridos amigos e irmãos do distrito do Eduardo Gomes. Deus abençoe, Paloma, você, seu esposo e toda a sua família. Muito obrigado por estar junto aqui conosco nessa noite, ok? Aline Cardoso, boa noite, Aline. Deus continue te abençoando. O Oséias, boa noite, Oséias. Oséias esteve ontem aqui conosco no estudo da lição da Escola Sabatina. E agora está aí nos acompanhando através do YouTube, conectado conosco. Nós temos aí o Edinaldo, nós temos também a minha linda esposa, Catiúcha Pitombo, conectada também. Deus te abençoe. A Kétima, Deus te abençoe, Kétima. Que o Senhor continue sendo louvado na sua vida. A Patrícia Oliveira também, inclusive ela pede até oração pelo irmão de Vilma e pela filha da prima. Paloma, Deus te abençoe, estaremos orando sim. Os demais amigos que estão conectados conosco se sintam abraçados pelo Senhor nessa hora e nesse momento. A Rosilda Ferrari, boa noite, Rosilda. Deus continue te abençoando de maneira especial, em nome de Jesus, a você, ao Gustavo, a toda a família. Deus continue te abençoando e abençoando a todos que estão nesse momento ligados aqui conosco. Continue aí conectados, eu tenho certeza que esse momento será uma bênção para a honra e glória do Senhor. Nós vamos então começar com uma oração, porque se vamos estudar a palavra de Deus, precisamos orar, a fim de que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê sabedoria, para que possamos ter uma compreensão correta e coerente da palavra de Deus e da vontade do Senhor. Portanto, pastor Fernando poderia então fazer essa oração para nós, convidando aí o Espírito Santo a conduzir esse momento e da mesma maneira abençoando os nossos amigos que estão aí de casa em vários lugares. Temos amigos aqui da Bahia, fora da Bahia, nós temos amigos aí de várias cidades. Então, ora aí e pede a bênção do Senhor sobre a vida desses nossos amigos telespectadores. Esse é aquele momento especial que você pode colocar na presença de Deus aquela pessoa que você nunca teve a coragem de falar para ela sobre a volta de Jesus Cristo. Então aproveite esse link que está aí no seu aparelho e compartilhe com esta pessoa. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, para que outras pessoas, por meio deste canal, possam ter um encontro com Cristo. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que te ilumine para compreender a palavra dele, e que o mesmo Deus nos ajude também na transmissão. Oremos. Digno és tu, ó Deus, de ser louvado e exaltado no nome de Jesus. A tua palavra está aberta. Que neste momento cale-se o homem e que fale-se Deus por meio das Escrituras Sagradas. O assunto é o melhor de todos, a volta de Jesus.
A plateia é a melhor que temos. Os teus filhos que querem um dia morar contigo e outros que necessitam de mais conhecimento. Neste momento, nós suplicamos que o Espírito que é santo venha nos conduzir para transmitirmos a tua palavra como de fato ela é. Que os ouvintes sejam iluminados para compreender as sagradas letras deixadas pelo Senhor. Permaneça, Senhor, entre nós e em cada lar, no nome de Jesus. Amém. Que maravilha, louvado seja Deus, o assunto de hoje assim é tremendo. Mas antes de adentrarmos no assunto de hoje, eu quero aqui também mandar um grande abraço para um colega, mais do que colega, um grande amigo, um irmão do coração, pastor José Ribeiro. O pastor José Ribeiro está conectado conosco aqui também, ele e a sua esposa Sabrina. Deus te abençoe, pastor José Ribeiro, Deus continue abençoando aí o seu ministério, nessa cidade na qual você está aí, que você continue sendo uma bênção e um baluarte poderoso nas mãos do Senhor. Deus continue conduzindo a sua vida, a vida também da sua esposa. Um abraço, pastor José Ribeiro. Obrigado aí pela sua participação e por estar conectados conosco. Amigos, nós então estaremos agora começando então a examinar as Escrituras, a palavra de Deus. E hoje com um tema sobre a volta de Jesus. É exatamente a volta de Jesus. Com certeza, desde que você era criança, você já ouvia as pessoas falarem, anunciarem e pregarem acerca da volta de Jesus. A pergunta é, hoje, talvez você seja um adolescente, talvez hoje você seja um jovem, ou quem sabe você já seja uma pessoa experiente, um idoso ou uma idosa, hoje você já é casado, com filhos, e até então Jesus ainda não voltou. A pergunta é, Jesus realmente vai voltar ainda? E se voltar, como será então a volta dele? Será real, não será? Será literal, não será? Será invisível? Como vai ser esse evento? O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Então, nesse momento, vamos então começar a examinar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Porque aqui, o nosso compromisso, pastor Fernando, não é com palavras ou pensamentos humanos, não é com ideias humanas, mas o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. Aqui o que prevalece não é o pensamento do pastor Adriano, não é o pensamento do pastor Fernando, não são as nossas ideias, mas o que prevalece aqui é a palavra de Deus, é ela que prevalece. Portanto, eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia. Já pegou a sua Bíblia? Ainda não? Não faça isso. Então se levante aí onde você está, vai lá no armário, na estante, seja lá onde for, no centro, pega a sua Bíblia, retorne aí, sente em frente à tela e vamos então nos debruçar diante da palavra de Deus, que é a verdade. Ok? Pastor Fernando, a respeito desse assunto, muitas pessoas têm várias indagações, muitas perguntas, muitos questionamentos a respeito desse evento, a respeito desse assunto que é a volta de Jesus. E dentre as várias perguntas e questionamentos que as pessoas têm e que os nossos amigos têm, vai uma aqui. A Bíblia diz que Jesus é Deus, não é isso? Nós encontramos na Bíblia vários relatos em que de fato prova que Jesus é Deus. No entanto, o que muitas pessoas têm dúvida é o seguinte: se Jesus é Deus, e Deus sabe de todas as coisas, sabe ou não sabe, pastor? Sabe. Deus sabe todas as coisas, Sabe. não é isso? Então, se Jesus é Deus e Ele como Deus sabe de todas as coisas, como explicar então, pastor Fernando, para os nossos amigos telespectadores que nesse momento estão nos assistindo, como explicar para eles o fato de que o próprio Jesus chegou para os discípulos e disse que Ele mesmo não sabia nem o dia e nem a hora da sua vinda? Jesus mentiu para os discípulos? Ele sabia ou não sabia? Outra coisa, então Ele não é Deus? Porque Deus sabe de todas as coisas, e se Jesus é Deus, por que a Bíblia diz que Ele mesmo não sabia o dia da sua própria vinda? Como explicar isso?
palavra de Deus em evidência. Por ocasião da ascensão de Cristo Jesus, após a sua ressurreição, garantindo a vitória daqueles que já o aceitaram e o aceitarão como Senhor e Salvador de sua vida. Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não estava interessado em transmitir uma data, informar uma data para a sua igreja, para os seus discípulos, porque ela tinha uma missão. A prioridade de Cristo Jesus era dizer que eles deveriam se preparar para receber poder, para então, a partir daí, movidos pelo Espírito Santo, proclamar o Evangelho eterno a todas as nações. Mas eu tenho outro texto aqui, pelo menos mais dois textos, o livro de São João. A pergunta começa colocando que Jesus é Deus. Talvez eu tenha alguém que está com essa dúvida. Sim. Como provar que Jesus era 100% Deus e 100% homem? E se ele era Deus, por que ele disse para os discípulos que não sabia a hora que ele vinha, que ele né? voltaria. O último verso que eu vou ler vai responder essa pergunta. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3, está escrito: No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra Amém. Verbo aqui está colocando Jesus na condição de Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós vemos aqui que Jesus, ele era Deus. No princípio da criação, ele fez parte. Todas as coisas que foram criadas, Jesus estava ali. O verso 14 é uma evidência clara de que ele se tornou homem. O verso 14 do mesmo capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha aí, amém. Então, esse Verbo que era Deus, que estava no princípio com Deus, ele se fez carne. Se fez carne. Nós temos uma outra menção que o Espírito Santo estava. Então, a divindade estava na criação da terra. Jesus, Deus, 100%. Jesus, 100% Deus. O verso 14. Jesus, ao nascer da Virgem Maria, ele se torna 100% homem. Então, aqui eu tenho base. Jesus, 100% Deus, Jesus, 100% homem. Agora em Filipenses eu respondo. Então, no caso, pastor, para os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando agora, eles compreenderem, então Jesus, ele era 100% Deus, e quando ele se encarna, ele agora passa a ser 100% Deus e 100% homem, não é isso? É justamente isso que o texto está dizendo. E a palavra de Deus deixa isso claro, né? Deixa claro. A palavra de Deus, ela se auto-interpreta. E Filipenses 2, a partir do verso 5, agora respondendo: sendo ele Deus, onisciente, né, onipresente, onipotente, ele não sabia da data do seu próprio retorno, quando foi indagado por seus discípulos? Vamos à palavra de Deus. Filipenses 2, verso 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, disse Paulo. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Todas as vezes que Jesus era tentado a utilizar o seu atributo de ser Deus para o seu alto benefício, ele sabiamente usava um argumento decente para não se beneficiar. Né? Então, mesmo estando em forma de Deus, subsistindo, vivendo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Naquele momento, Jesus, ele respondeu na condição de Jesus homem. Até porque por detrás da pergunta tinha um interesse pessoal.
Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Será? Imagine aí, pastor. Se Jesus fala, não, eu voltarei daqui 10 anos. Quem fez a pergunta ia se esbagaçar para estar preparado em 10 anos. Se Jesus fala assim, não, eu voltarei daqui a 500 anos. A igreja talvez poderia esmorecer, não, ele voltará daqui a 500 anos, teremos tempo de sobra, então eu vou viver a vida aqui quando eu estiver já morrendo, eu me entrego. E só daqui a 500 anos, quem estiver vivo, vai se preocupar em se preparar para o retorno dele. Entendi. Muito bom, pastor. Interessante também que Jesus, como homem, quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus. No entanto, em nenhum momento ele utilizou os seus atributos divinos. Então, por exemplo, a onisciência. A onisciência, querido amigo, é um atributo divino. No entanto, Jesus Cristo, como homem, não deixou de ser Deus, mas como homem, ele não usou os seus atributos divinos em benefício de si mesmo. Por exemplo, a onisciência, que é um dos atributos divinos. Jesus, como homem, não utilizou a onisciência. Em momento algum. Em momento algum. Inclusive, pastor, quando ele estava para ser preso e ser morto, Jesus, Deus, ele conhecia o seu futuro, ele sabia o que estava aguardando. Mesmo assim, ele permaneceu, ele continuou. Ele não utilizou este atributo, né, de ser Deus. Ele sempre teve e sempre terá. Ele tinha como escapar, como sair das armadilhas, mas ele permaneceu porque o foco dele era você. O foco dele era nós. Olha aí, então, quando Jesus, amigos, ele respondeu para os discípulos que ele não sabia nem o dia e nem a hora, apenas o Pai sabia. Jesus respondeu dessa maneira aos discípulos, ele respondeu como homem, como um ser humano e não como Deus. Pastor, okay? Eu estou aqui analisando, quando você fala, analisando a natureza da sua pergunta. Que pergunta capciosa você me fez. Eu não vou deixar barato, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. A volta de Jesus será literal? Quando Jesus voltar à terra, na plenitude dos tempos, após se cumprir os sinais, o seu retorno será literal? Será visível? Entendi. Boa pergunta, pastor Fernando. Inclusive, algumas pessoas talvez tenham tenham essa dúvida que o pastor Fernando aqui colocou. Essa dúvida que ele trouxe aqui é de algumas pessoas têm essa dúvida, algumas pessoas elas têm essas indagações. A volta de Jesus, ela vai ser literal? Essa é a pergunta, né? A volta de Jesus vai ser literal ou vai ser simbólica? A Bíblia nos traz essa resposta, amigos. Eu já vou dizendo para você que nos acompanha nesse momento, está aí conectados conosco, que a vinda de Jesus, esse evento glorioso, extraordinário, excepcional, ele é um evento literal. Jesus realmente vai voltar. Jesus é real, ele é Deus, ele é justo, ele é santo. Então, a sua promessa também é real. A promessa que ele faz da vinda dele, da volta dele, é real. É literal, não é simbólica, não é uma utopia. Ele de fato vai voltar. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 22. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, o próprio Jesus aqui, ele está declarando que ele vem, e ele ainda coloca ainda uma ênfase. Jesus aqui dá uma tônica, ele fala assim, eis que venho, mas eu não venho de qualquer maneira. Ele diz assim, eu venho sem demora, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amigo, esse Jesus que fez essa promessa, que disse que vai voltar sem demora, esse Jesus é real, ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é poderoso, e a sua promessa, ela é também literal, ela é verdadeira, não é uma utopia, não é um engano. Jesus não vai voltar
de forma simbólica, não. Ele vai voltar de forma real e literal. Nós temos vários textos na Bíblia que provam isso. Inclusive, o capítulo 22, verso 20 também fala sobre isso. Capítulo 22, verso 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Pastor, permita eu comentar um pouquinho sobre a pergunta que eu te fiz. Deus olhou para o mundo e disse: eu vou enviar Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou ao mundo, as pessoas, de tal maneira que entregou o seu filho. Então Jesus Cristo foi entregue pelo mundo todo. O retorno de Jesus será em resposta ao que ele fez na cruz. O retorno de Jesus está ligado diretamente ao seu sacrifício. O sacrifício dele foi um sacrifício mundial, por todas as nações. Com certeza. Por todas as pessoas. Então, não há cabimento no escopo profético de que Jesus morre pela humanidade e agora ele volta secretamente. Ele precisa voltar para todos aqueles. Se Jesus veio para todos de forma literal da primeira vez e morreu por todos na cruz de forma literal e real, ele também precisa voltar uma segunda vez para todos de forma real e literal. Isso é bíblico. Por exemplo, se você abrir aqui no capítulo 22, verso 7, ele ainda diz mais uma vez: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Várias passagens, só aqui em Apocalipse capítulo 22, nós lemos Jesus declarando de forma clara e contundente: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Lá em São João capítulo 14, verso 1 a 3, nós encontramos também ali a promessa da volta de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus promete que voltará para buscar os seus filhos. Jesus voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que cada um fez, até mesmo por meio do corpo. Então eu não posso considerar a volta de Jesus como sendo simbólica, porque eu não tenho base bíblica para isso. A Bíblia diz que Jesus voltará com poder e grande glória. Ora, como que a Bíblia diz que Jesus vai voltar com poder e grande glória, e eu então alimento a ideia de que ele vai vir de forma simbólica e não literal? Infelizmente eu não tenho base bíblica para afirmar que ele vai vir de forma simbólica. Pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros que compõem a Bíblia, nós encontramos de forma contundente base para afirmarmos: Jesus voltará, breve voltará, e ele voltará de forma literal. E é interessante, pastor, que a Bíblia não apenas diz e descreve que Jesus voltará de forma literal, mas a Bíblia diz que esse evento será assim extraordinário. Ele voltará para todos, né? A Bíblia diz assim que ele voltará para todos. No entanto, existem algumas pessoas, pastor Fernando, que têm algumas dúvidas e alguns questionamentos. Vou até me consertar, porque eu sei que é bem chumbo grosso. Existem algumas pessoas que fazem algumas conjecturações em relação a essa volta de Jesus, em relação à salvação. Jesus vem para salvar os seus, não é isso? Jesus vem para dar a salvação para aqueles que de fato aceitaram Ele como Senhor e Salvador. No entanto, alguns dizem e pensam que apenas os 144 mil é que serão salvos. A Bíblia fala isso, pastor? Apenas os 144 mil é que serão salvos. E aí? Eu sabia que viria uma pergunta capciosa. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, Apocalipse 7. Esse assunto está aqui em Apocalipse 7. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo, pastor. Certo. Fique à vontade. Eu gostaria já de começar. Os nossos amigos aqui não estão com pressa, estão sentados ou no sofá ou na cadeira. Talvez alguns até estejam deitados na cama, pastor, assistindo. Então, fique tranquilo. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para o nosso irmão, meu ancião, Gil, que mora em João Amaro. Meu ancião é um apelido carinhoso. Deus abençoe você e sua família. Apocalipse capítulo 7,
está escrito: depois disto, disse João, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar e nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Chegou onde você queria, pastor? Pois é. Todas amigo. as tribos dos filhos de Israel. Aí apresenta, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, e assim sucessivamente. Você precisa entender que nem tudo que está aqui no capítulo 7, nos primeiros versos, são eventos literais. Aqui você tem 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, simbólico. 4 cantos representam os 4 pontos cardeais do nosso planeta. Isso daqui é uma profecia simbólica. Você tem um anjo que sobe com o selo do Deus vivo para selar na fronte os seus fiéis. O selo de Deus também não é literal, não é algo visível, concreto que você pode pegar. Aí você tem o verso 4, o número dos selados foram 144 mil. Pastor, aqui nós temos 12 tribos de Israel. Certo. Cada tribo contém 12 mil pessoas, então 12 vezes 12 dá 144 mil. A cultura judaica, ela tinha esse costume de utilizar os números para apresentar algo superior, algo melhor. E a partir do verso 6 é apresentado todas as tribos, 12 tribos, 12 mil pessoas por tribos. Mas no verso 9, João, ele complementa a sua visão. Acompanhe na sua Bíblia. Depois dessas coisas, depois do selamento, depois dos supostos 144 mil serem selados, João viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. João agora ele tem uma visão dos salvos. Uma grande multidão, uma multidão inumerável, que ele não conseguiu contar. Aqui eu tenho um problema. Isso daqui será por ocasião da volta de Jesus, após a grande tribulação. Eu vou ler a partir do verso 14 que apresenta o que estou dizendo. Eu tenho um problema se os 144 mil forem exclusivamente os irmãos das tribos de Israel. Porque hoje nenhum deles vive. Todos os 144 mil, como alguns pregam por aí, da tribo de Israel, eles estão no pó. Nenhum deles estão vivos. Então, o número dos salvos não será resumido nessa quantidade de pessoas, de 144 mil. Outro ponto, João viu uma grande multidão. João ele não está separando, classificando um grupo de 144 mil e um grupo de uma grande multidão. João está utilizando essa linguagem metafórica de números para apresentar que existirá um grupo especial que não se contaminou, que não se prostituiu, que não se misturou com a prostituição espiritual, e este grupo é um grupo especial, mas este grupo está dentro do outro, da grande tribulação, ou da grande multidão que veio. Ambos os grupos vieram ou sairão da grande tribulação. E o verso 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, porque um ancião tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Alguém perguntou, fez uma pergunta ali,
Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele então respondeu: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Verso 17, último: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, louvado seja Deus. Então, pastor, 144 mil não é um número literal. Não é um número literal. É um número simbólico, representando aqueles que não se contaminarão, que não se prostituirão e permanecerão de pé, fiéis, e não passarão pela morte. Os 144 mil é um número indicativo daqueles que não passarão pela morte. Então, pastor, mas estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, no caso, apenas os 144 mil aqui serão salvos? A resposta é não. A resposta justamente é não. Porque não há base bíblica para isso, né? É tanto como o senhor aqui explicou muito bem, no verso 4, nós encontramos aqui um recurso aqui literário, uma estrutura interessante. No verso 4, João disse que ouviu, ele ouviu. Ele diz que ele ouve um número de 144 mil. Já no verso 9, ele diz que viu. Então, ele ouviu um número de 144, só que no verso 9 ele agora não ouve mais, ele vê. E ele não vê os 144 mil, mas ele vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se apenas os 144 mil é que fossem salvos, nós estaríamos perdidos. Qual seria a nossa situação? A nossa geração estaríamos fazendo o que aqui seria vão, nesse momento nós estamos aqui conversando com vocês. Seria vão você ir para a igreja, seria vão hoje você crer em Deus, seria vão hoje você estudar a palavra. Se apenas os 144 mil é que fossem salvos, seria vão o nosso comprometimento hoje em procurar viver uma vida de obediência a Deus. Pastor, um detalhe interessante: hoje no mundo nós somos cerca de 20 milhões, quase 21 milhões de adventistas no mundo, seguindo e vivendo o que está escrito na palavra de Deus. Agora você coloca no contexto mundo e nas demais igrejas. Quantos irmãos fiéis, católicos, assembleianos, presbiterianos, batistas e de outras denominações, quantas pessoas nesse planeta Terra não são fiéis a Deus hoje? E quando Jesus voltar, que a igreja já vai ter proclamado o Evangelho eterno e multidões se entregarão a Jesus? Coloca aí agora, onde entra só 144 mil salvos. Só adventistas no mundo são mais de 20 milhões. E colocando os outros que serão salvos, que hoje estão nas demais denominações, seguindo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de acordo à luz que tem. 144 mil representa aqueles que serão salvos. Amém, louvado seja Deus. E inclusive, o próprio João ainda, ele diz que ele viu uma grande multidão, e essa grande multidão que ninguém podia enumerar é a multidão dos salvos. Diga amém? Louvado seja Deus, amigo, porque o número dos que serão salvos será uma grande multidão que João disse que ele não podia enumerar. Em nome de Jesus, eu estarei entre essa grande multidão. Eu estarei lá no meio, em algum lugar lá no meio, em nome de Jesus. E o meu desejo é que você também esteja lá no meio dessa grande multidão que João aqui diz, no verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse, que ele não conseguiu enumerar. Era uma grande multidão. Pastor, Deus seja louvado por isso. Há 2 meses atrás eu fui na minha terra natal. Fui fazer o velório do meu avô, 98 anos. E ali eu tive a oportunidade de falar para as pessoas que estavam ali, muitas pessoas, familiares, amigos da infância.
eu estava entre o meu povo e aproveitei e falei para eles sobre a origem da vida, a morte, o estado dos mortos, a solução para a morte. Eu sei um pouco sobre este assunto, mas eu imagino que alguém está nos acompanhando e não saiba. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Nós já vimos que Jesus era Deus, ele vai voltar. E o que vai acontecer com os mortos quando Jesus voltar? Boa pergunta essa. Boa pergunta porque quando Jesus voltar, existirão pessoas vivas, mas também existirão pessoas mortas, né? Então, por ocasião da volta de Jesus, o que acontecerá com as pessoas que estarão mortas? A Bíblia fala sobre isso. Inclusive, pastor, me permita aqui ler um texto que está escrito em Atos capítulo 24. Você que está em casa, por favor, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 24. Atos capítulo 24, deixa-me ver aqui apenas o verso 24, verso 15. Atos capítulo 24, verso 15. Atos capítulo 24, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, pastor Fernando, a Bíblia deixa bem claro aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 24, verso 15, ele deixa claro que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Então, se haverá ressurreição, é porque por ocasião da volta de Jesus, aqueles que estiverem mortos, eles irão ressuscitar. Só que dentro desse assunto, nós precisamos aqui separar algumas coisas. Exato. Porque, por exemplo, Jesus volta, Jesus vem com poder e grande glória. Quem vai ressuscitar agora na segunda vinda de Jesus? Serão todos ou serão apenas uma classe de pessoas que vai ressuscitar agora, quando ele vir? A Bíblia descreve, amigos, que quando Jesus voltar com poder e grande glória, e não vai demorar muito, porque Apocalipse deixa bem claro que ele vem sem demora. Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, ele vem sem demora. E a Bíblia diz que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão, mas não serão todos os mortos que ressuscitará. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, pastor, capítulo 4, você, por gentileza, abra sua Bíblia em casa. 1 Tessalonicenses, abra aí, capítulo 4, estou abrindo aqui a minha. 1 Tessalonicenses 16, capítulo 4, verso 15 e verso 16, diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí vem o verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, o apóstolo Paulo deixa claro aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão com um corpo totalmente transformado. Isso é tremendo, amigos. Amém. Isso é tremendo, pastor Fernando. Com certeza. Nesse momento, eu creio que eu esteja falando para pessoas que passaram pela dor, passaram pela angústia e passaram pelo sofrimento de perder um ente querido, alguém que você amava, alguém que era próximo de você, alguém que estava junto com você ali na caminhada, na trajetória, e que por alguma razão, devido ao pecado que nos assolou, acabou então morrendo, acabou descansando. A Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo, por ocasião da volta de Jesus, eles irão ressuscitar. Eu creio nessa promessa, porque quem fez essa promessa não foi o pastor Adriano, quem fez essa promessa não foi o pastor Fernando, quem fez essa promessa não foi nenhum irmão de igreja, mas quem fez essa promessa foi Jesus Cristo.
E Jesus Cristo é Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Então eu espero por esse grande momento, porque quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, Ele então erguerá um brado, e o brado dele será: despertai, despertai e despertai. E nesse momento, o brado de Jesus ecoará no mundo inteiro, e nas sepulturas, em todos os cemitérios do mundo, onde houver justos sepultados, levantarão e ressuscitarão para a honra e glória do Senhor. Então, quando Jesus voltar, pastor Fernando, o que acontecerá com os mortos? Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que haverá também uma outra classe de pessoas que estarão mortas quando Jesus voltar, que serão aquelas pessoas que não tomaram uma decisão ao lado de Deus, não firmaram um compromisso com o Senhor e que acabaram morrendo. O que acontecerá com essas pessoas que morreram sem Cristo, sem terem tomado uma decisão, sem terem firmado um compromisso com o Senhor? O que acontecerá com essas pessoas? A Bíblia fala aqui no livro de, inclusive, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então nós estamos aqui falando, pastor, de duas ressurreições. A primeira, quando Jesus volta agora, apenas os justos ressuscitam. E aí os vivos serão transformados, aqueles vivos que viveram uma vida em conformidade com a vontade de Deus, que aceitaram a Jesus Cristo, serão transformados. Os mortos em Cristo ressuscitam, e então vamos ao encontro do Senhor nos ares, e então passaremos 1000 anos no céu. Mas pastor, e aqueles que morreram sem Cristo, eles não ressuscitarão? Inclusive, pastor, eles permanecerão lá na tumba, e só ressuscitará, pastor Fernando, após o milênio. Muito bem, sua pergunta foi exata. Sua resposta foi exata. O verso 6 diz que feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Feliz. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, mas eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém, louvado seja Deus. Pastor, tem uma ressurreição especial aí também, não tem? Tem sim. Daniel, capítulo 12, tem. verso 1 e 2, diz que um pequeno grupo irá ressuscitar para ver aquele que eles mataram, né? Então, Jesus Cristo, ele foi levado à morte por um grupo. Então, haverá uma ressurreição especial. As pessoas que tramaram o sacrifício de Cristo, elas irão ressuscitar para vê-lo na sua glória, mas logo após contemplar a face do Cordeiro, elas voltarão ao pó. Isso. Por exemplo, haverá sim, pastor, essa ressurreição especial. Eu estou aqui procurando aqui na Bíblia o texto. Está em Mateus capítulo... Pronto, achei. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 64, diz assim: respondeu-lhe Jesus. Jesus aqui estava no Sinédrio, né? Estava aqui sendo justamente julgado. E ali o Sinédrio, o Caifás, o sumo sacerdote, os anciãos, os escribas, os fariseus, estavam ali no Sinédrio. E Jesus estava ali sendo julgado e sentenciado. E então o verso 63 e 64 diz assim: Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí no verso 64, Jesus responde a eles falando assim: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Esse texto aí foi ao ponto. Ao ponto, né, pastor? Então, esse texto Deus, deixa pastor. claro que Jesus declarou para eles que eles iriam ver Jesus voltar. Mas como que eles iriam ver Jesus voltar e Jesus assentado no trono? Eles teriam que ressuscitar para ver, porque nenhum deles aqui estão vivos. E assim, pastor, todos eles estão mortos. Eles irão ressuscitar
e após contemplar a glória de Jesus, morrerão, porque eles escolheram Exatamente. rejeitar Jesus Cristo. Exatamente. O verso 2 de Daniel 12 também diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna. Exatamente. Muito bem. Daniel capítulo 12, verso 2. Por exemplo, aqui em Mateus, Jesus diz que eles veriam ele voltar. Então, para que esse grupo de pessoas que condenaram a Jesus, que traspassaram a Cristo, Sim. eles irão ressuscitar, irão ver, contemplar com os próprios olhos Jesus vir. Então, haverá uma ressurreição especial antes. Por quê? Porque a Bíblia diz que os ímpios só ressuscitarão após o milênio. Os 1000 anos. Se após o milênio os ímpios ressuscitarão, para que esse texto aqui se cumpra, um pequeno grupo de ímpios, no caso esses aqui que condenaram a Cristo, eles precisarão ressuscitar para ver Jesus voltar. E depois voltarão a morrer. Aqui em Daniel, capítulo 12, que foi o texto que... 12, verso 1 e 2. Você leu aí, pastor? Diz que assim, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É interessante que o texto começa assim, pastor. Muitos dos que dormem no pó. Esse muitos do que dormem no pó já deixa claro que não serão todos. Todos, exato. Entende? É bom salientar isso aqui. O texto diz, muitos dos que dormem no pó. Então não serão todos, serão apenas uma classe. Uma classe. Apenas uma classe dos que dormem no pó, por ocasião da volta de Jesus, eles irão então ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então haverá, por ocasião da volta de Jesus, uma ressurreição especial. Um pequeno grupo de justos ressuscitarão e antes da volta de Jesus, um pouco antes da volta de Jesus, um pequeno grupo de justos ressuscitarão para ver ele voltar. E um pequeno grupo também de ímpios ressuscitarão para ver Jesus voltar. Esse grupo de ímpios, a Bíblia descreve quem são. A Bíblia diz que foram aqueles, aqui no livro de Mateus, que condenaram a Jesus, que transpassaram a Cristo também. Esse é o grupo que vai ressuscitar para ver Jesus voltar e depois voltarão a morrer novamente. Agora, a Bíblia não descreve, não deixa claro, em nenhuma passagem da Bíblia, quem vai ser essas pessoas que farão parte do grupo dos justos que ressuscitarão. Ok? Inclusive, há alguns textos da escritora norte-americana, no Espírito de Profecia, que declara algumas pessoas que farão parte desse grupo de justos, que irão ressuscitar para ver Jesus voltar. Obrigado, pastor. A resposta muito propícia, muito boa, baseada nas escrituras, baseada nos textos. Agora, interessante, pastor, por exemplo, você me perguntou em relação aos mortos. Eu vou te fazer uma outra pergunta também. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, de fato, ele voltará. E ele voltará nas nuvens dos céus. Só que a Bíblia diz que existe o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Quem vai voltar realmente nas nuvens dos céus? Quem é que vai voltar? Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Ou os três? Como é que vai ser isso aí? Se os três é Deus, quem é que vai voltar? Jesus, Deus ou o Espírito Santo? Ou os três? Eu tenho aqui um texto. Deixa eu ver aqui. São Mateus. Pega a sua Bíblia. São Mateus capítulo 24. Capítulo 24. A partir do verso 27. São Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui eu já vejo uma informação preciosa. A vinda do Filho do Homem. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então quem voltará será Jesus Cristo acompanhado com os anjos.
Então será Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Jesus voltará acompanhado com os anjos. Não será o Espírito Santo, não será Deus Pai, mas será o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele aparecerá nas nuvens dos céus. Se Deus vem e Jesus fica, se vem o Espírito Santo e Jesus não vem, nós teríamos aqui uma incoerência. Porque quem morreu na cruz foi Deus Filho, Jesus Cristo. Amém, é verdade. Que bênção. Eu vou te fazer uma pergunta também. Vamos lá, amigo. Hoje então é a noite das perguntas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Haverá, pastor, uma segunda chance após a volta de Jesus? Se haverá uma segunda chance após a volta de Jesus? Pastor, não haverá. A Bíblia deixa bem claro que não haverá uma segunda chance por ocasião da volta de Jesus. Por quê? Por exemplo, há um texto aqui na Bíblia, Mateus capítulo 16. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia, você que está em casa aí nos acompanhando. Mateus capítulo 16, verso 27, diz assim. Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse texto deixa bem claro que não haverá uma oportunidade por ocasião da volta de Jesus. Não haverá uma segunda chance de salvação quando Jesus voltar. Porque aqui diz que o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um. Jesus, quando voltar, ele vai voltar para dar o veredito. Será um acerto de contas. Será um acerto de contas. Então, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Jesus vai voltar apenas para retribuir a cada um o que cada um fez. A oportunidade que nós temos, pastor, de nos salvarmos, é hoje, é agora. É hoje que nós temos a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. É hoje você que está nos assistindo, nos acompanhando aí de sua casa, através do YouTube. É hoje a oportunidade que você tem de conhecer a verdade da palavra de Deus, de se posicionar do lado de Deus e de tomar uma decisão ao lado de Deus. Então a decisão é hoje. Hoje você tem essa oportunidade. Mas pastor, por que hoje? Porque hoje Jesus Cristo se encontra no santuário celestial, intercedendo por mim e intercedendo por você. A porta da graça ainda está aberta. E se a porta da graça ainda está aberta, eu e você, nós temos a oportunidade de fazer um concerto com Deus, de nos voltarmos para o Senhor. É possível que nesse momento eu esteja falando para você. Você que já esteve no caminho, você que já foi um cristão, você que já foi um adventista, você que já foi um evangélico e que por alguma razão você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Você acabou se distanciando. Ei, ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. Deus está de braços abertos para receber você de volta. Então, retorne para a casa do Pai, para os braços do Pai, para a presença do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Porque ainda há oportunidade de salvação para você. A porta ainda está aberta, a porta não se fechou. Então se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos erros que você cometeu, deixe o caminho do mundo, deixe o caminho de vida totalmente tortuosa, contrária à vontade de Deus, e se volte para o Senhor novamente. Se mantenha firme na presença de Deus e aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque hoje ainda há oportunidade. Agora, quando Jesus voltar, amigo, Mateus capítulo 16, verso 27, deixa bem claro que não haverá mais oportunidade. Ele vai voltar apenas para dar a sentença e retribuir a cada um o que cada um fez. Obrigado, pastor. Olha só, eu queria, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, em todo o olho verá. O 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém.
Todo-Poderoso voltará. Louvado seja Deus, pastor. Agora, pastor, interessante esse texto aí que você leu aí. E isso me fez aqui pensar em algo para te fazer uma pergunta. É o Espírito Santo hoje que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo hoje, pastor, que nos ajuda na compreensão das Escrituras. É o Espírito Santo hoje que apela à nossa consciência. É o Espírito Santo hoje que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma, que nos molda. É o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. E Ele está hoje entre nós. A pergunta é, pastor, quando Jesus voltar, onde estará o Espírito Santo? Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai estar onde? Vai estar aqui, vai estar no céu? Onde vai estar? Olha, tu tirou essa pergunta de onde? A palavra de Deus, ela tem a resposta. Louvado seja Deus. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, não tem como enviar o Consolador. O Espírito Santo hoje é quem consola, e você encontra em Gálatas 22, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito: mansidão, paz, amor, domínio próprio, benignidade, bondade. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo hoje ele é o Consolador, mas onde ele estará quando Jesus voltar? Nós vimos ontem que ao acontecer o selamento da igreja, a porta da graça vai se fechar e não haverá mais oportunidade de salvação. Então o Espírito Santo se retirará do coração daquele que sempre o rejeitou. E onde ele estará? Eu tenho um texto aqui, pastor, que pode nos ajudar com essa resposta. São Mateus capítulo 28. São Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui é a grande comissão, é Jesus instruindo a igreja de como ela deveria evangelizar. Eis que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo é Deus. A consumação do século se cumprirá justamente quando Cristo voltar. Amém. Então o Espírito Santo estará com a sua igreja, com o seu povo. Nós estaremos selados, preenchidos com a presença dele. Então o Espírito Santo continuará conosco até a consumação dos séculos. Se referindo a tempo passageiro, terra, ele estará conosco até Jesus voltar. Jesus volta e ele continuará conosco para sempre. Então o Espírito Santo nunca irá se retirar dos salvos, e ele não se retirará da terra antes que Jesus volte. Ele permanecerá com a igreja, com os fiéis, até Jesus voltar e de eternidade adentro. Amém. Louvado seja Deus. Eu recebi aqui uma pergunta aqui no meu privado aqui, pastor. E essa pergunta, a pessoa que me fez essa pergunta disse que na verdade tem um pouco de dúvida ainda a respeito dessa ressurreição especial. Porque ela diz assim: olha, se um pouco antes de Jesus voltar haverá uma ressurreição especial, como saber separar? Porque haverá uma falsa ressurreição para nos enganar. Haverá uma falsa ressurreição, sim, para nos enganar. E como saber então diferenciar essa ressurreição falsa de maneira que não sejamos enganados? Ora, é simples. A Bíblia, a palavra de Deus nos deixa claro que um pouco antes dele voltar haverá essa ressurreição especial. Muitos, não todos, um grupo específico de justos ressuscitarão para ver Jesus voltar. A serva do Senhor, Ellen White, escrevendo sobre esse assunto, ela descreve no livro Eventos Finais que quem fará parte desse grupo que ressuscitará um pouco antes da volta de Jesus para ver Jesus voltar, será justamente aqueles que viveram e que anseiaram Jesus voltar e viveram de forma veemente a mensagem do terceiro anjo. E inclusive ela fala aqui até mesmo de alguns mileritas,
alguns mileritas. Eu não sei se vocês se recordam, inclusive você que me fez essa pergunta, não sei se você se recorda, mas a mesma autora norte-americana, ela recebeu uma visão, e em uma de suas visões que ela teve, o anjo disse para ela que algumas das pessoas que estavam em um concílio em Minneapolis, eles estariam vivos por ocasião da volta de Jesus. Todos eles morreram. Não tem nenhum vivo. Então o anjo mentiu para ela? Então Deus mentiu para ela? Não. Pastor? Então, essas pessoas, pastor, elas irão ressuscitar e estarão vivas quando Jesus voltar. Então se cumprirá esse texto, essa visão que ela teve. E os ímpios? Ora, os ímpios, a Bíblia deixa bem claro que serão aqueles que condenaram a Cristo, eles irão ressuscitar. Mas também haverá uma falsa ressurreição para enganar o povo de Deus. Como assim? Satanás e os seus anjos, os anjos satânicos, os demônios, eles irão, pastor, se personificar em pessoas que já morreram, e eles irão então começar aí a andar pelas ruas e começarão a dizer que Jesus já voltou porque eles ressuscitaram. Jesus ressuscitou eles e eles começarão a caminhar pelas ruas. Os anjos maus irão se personificar em pessoas que morreram e passarão a caminhar pelas ruas e passarão a ensinar as pessoas coisas contrárias à palavra de Deus. Como assim, pastor? Eu explico. Eles começarão a dizer que Jesus foi quem ressuscitou eles e Jesus já voltou, e eles vão dizer que Jesus disse para eles que o sábado não é mais para se guardar, que não há mais a necessidade de se guardar o sábado, e eles começarão a ensinar inverdades para as pessoas. Amigo. Então, como saber discernir, pastor? É simples. Se essas pessoas que estarão caminhando aí dizendo que ressuscitaram e começarem a ensinar aquilo que a Bíblia não ensina, aí você vai então entender que de fato essas pessoas realmente não ressuscitaram, mas ali os anjos caídos tentando enganar. Pelos frutos os conhecereis. Eu tenho um texto aqui, 2 Coríntios 11, verso 13, 14 e 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então o inimigo, ele tem o poder de personificar, de aparentar-se aquela pessoa. E outro ponto fundamental, pastor, Cristo disse, Jesus olhando nos olhos daquele que estava estrategando a sua morte, Jesus disse, vocês verão o Filho do Homem vindo em sua glória. Cristo disse que haveria a ressurreição. Ponto final. A palavra de Deus, ela evidencia isso. Ponto final. Pastor, eu teria muitas perguntas aqui para te fazer sobre esse assunto. Esse assunto é tremendo, é extraordinário. No entanto, estou olhando aqui, já são 9h09, o horário avançou e eu nem percebi o tempo passar. Então, nós precisaremos aqui encerrar, mas vamos fazer apenas mais uma pergunta? Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 3 ou 4 perguntas importantes e capciosas. Se a gente conseguir ir ao ponto, de repente você tem um compromisso, você fique à vontade para ir para o seu compromisso, e depois você acompanha o restante, aí vai ficar gravado no YouTube, Distrito de Jaguaquara. Então vamos ir ao ponto e vamos colocar todas as perguntas? Ok, então. Então vamos lá. Você me perguntou onde o Espírito Santo estaria ou estará quando Jesus voltar. Isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Alguns afirmam que quem morre vai para o seio de Abraão, correto? Isso é verdade? E o que acontecerá por ocasião da volta de Jesus com quem foi para o seio de Abraão? Essa pergunta é interessante. Não tinha como ficar de fora, pastor. Essa pergunta é interessante, porque muitas pessoas realmente acreditam. Isso aí, pastor, está escrito... As pessoas que falam isso, elas falam com base no que está escrito em Lucas. Acho que é isso mesmo. Lucas capítulo 16. Se não me falha a memória. É isso mesmo.
Lucas capítulo 16, a partir do verso 19 em diante, onde fala aqui a respeito do rico e do mendigo, chamado Lázaro. Agora, pastor, assim, alguns dizem que quem morre vai para o seio de Abraão, e a pergunta é, quando Jesus voltar, o que acontecerá com essas pessoas que foram para o seio de Abraão, não é isso a pergunta? Ok. Eu devolvo a pergunta, eu faço uma outra pergunta na verdade, e a pergunta que eu faço para você que está nos assistindo é, amigo, se as pessoas dizem, se alguns até evangélicos dizem que quem morre vai para o seio de Abraão, eu pergunto para vocês o seguinte, certo, quem morre vai para o seio de Abraão, isso é literal? Então se for literal, eu faço a seguinte pergunta, e quem morreu antes de Abraão existir, foi para onde, meu amigo? Porque se você diz que quem morre vai para o seio de Abraão, eu pergunto, antes de Abraão existir, antes de Abraão nascer, quem morria, ia para onde? Como é que você me explica isso? Se realmente esse texto aqui de Lucas 16, 19 em diante for literal. Quando nós olhamos aqui para Lucas capítulo 16, verso 19 em diante, nós precisamos entender que o que Jesus fala aqui é uma parábola. Ele fala aqui uma parábola para nos ensinar uma grande verdade, para dizer que após a morte não há mais oportunidade de salvação para ninguém. É isso, pronto, ponto final, é só isso. Porque se eu for entender isso aqui como literal, eu vou ter um problema hermenêutico muito sério com a Bíblia. Porque se eu for entender isso aqui como literal, eu vou estar lançando por terra o que Eclesiastes capítulo 9, verso 5 fala. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz que aqueles que morrem não sabem mais de coisa nenhuma, a sua memória já está no esquecimento. Pastor, e tem outro problema aí. Um morre e é sepultado, o outro morre e é levado diretamente para o seio de Abraão. Outro ponto aí. Pois é. É pedido aí para que Lázaro, com a pontinha do seu dedo, molhado com água, possa tocar na língua do rico que está em tormenta, para refrescar. Então qual é a distância entre qual é a distância entre o céu e o inferno, entre o seio de Abraão e o... E quem foi para o inferno em tormento eterno? Foi o Espírito, como pregam por aí? Espírito tem língua? Não tem. Tem sede? Não tem. E aí? Então isso aqui não se trata de um texto real e nem literal, certo? Senão nós teremos um grande problema aqui hermenêutico. Agora, pastor, eu tenho aqui uma pergunta aqui breve para te fazer, e a pergunta que eu tenho aqui para te fazer é justamente essa. Existe oportunidade de salvação para Satanás e os seus anjos por ocasião da volta de Jesus? Quando Jesus voltar, Satanás e os seus anjos ainda terão oportunidade de se arrependerem do que fez para se salvar? Na cruz do Calvário, ao verter a sua vida e derramar o seu sangue, Jesus, ele deu o checkmate. Ele disse, quem manda sou eu. Quem me aceitar como Senhor e Salvador, o preço está pago. Quem não me aceitar, quem me rejeitar por livre e espontânea vontade, o preço foi pago, e então a decisão e as consequências é dele. Eu tenho um texto aqui, e se refere justamente ao inimigo. Eu tenho aqui João capítulo 16, verso 8 em diante. Quando ele vier, Jesus, ou melhor, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora o verso 11 que nos interessa. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aí. Checkmate. Então se ele acabou. Se ele está julgado, não vai ter mais oportunidade, né? O inimigo já estava julgado por ocasião da vida de Cristo aqui na terra, antes mesmo do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Então, se Jesus disse que o inimigo já estava julgado, acabou. Por ocasião da volta de Jesus, não haverá oportunidade de salvação para mais ninguém. Apocalipse 22, 11. Após o fechamento da porta da graça, que está em Apocalipse 7, 3, quem está
santo, santifique. Quem está imundo, continue na prática da imundície. É isso aí, pastor. Eu tenho uma pergunta para você. Qual será a data da volta de Jesus? Tem uma data? Eu vejo pessoas marcando datas e eu vi algumas profecias aí. Nostradamus fez uma profecia e outros fazem. Existe uma data exata marcada pela profecia para o retorno de Jesus? Não, não existe. A Bíblia deixa bem claro que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe. O próprio Jesus falou isso. Me desculpe as pessoas que infelizmente se levantam dizendo que sabem uma data ou tem uma data para a volta de Cristo e que Jesus vai voltar daqui a tantos anos. Pastor, uma coisa precisa ficar bem claro aqui para mim e para vocês que estão nos acompanhando aí agora. Toda tentativa de se colocar uma data para a volta de Cristo, toda pessoa que se levanta dizendo que tem uma data aproximada para a volta de Cristo, ela automaticamente está se colocando como um falso profeta. Porque a Bíblia deixa bem claro que não existe nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. Então, se alguém se levantar dizendo que Jesus vai voltar em tal ano, porque de acordo com alguns cálculos, assim, essa pessoa é um falso profeta. Não acredite. Acredite no que a Bíblia fala e ponto final. Pastor, diga. Estamos já finalizando aqui. E amigo, há muitas pessoas aqui, pastor Fernando, que estão nos acompanhando e nos assistindo. Qual seria o conselho, a orientação, um apelo, um convite que você faz para os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo agora em relação a esse grande evento que será real, será literal e será visível e será sem demora, que é a volta de Jesus? A palavra de Deus, ela é a bússola. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A volta de Jesus, ela será universal, literal, audiovisual. Ele voltará em resposta à entrega dos seus filhos. Jesus voltará, eu creio, em nossa geração. Estamos vivendo nos últimos dias da história. Nós aprendemos ontem, nós vimos um cronograma profético e os últimos acontecimentos nos colocam justamente pouco instante antes do fechamento da porta da graça. Hoje Jesus está dizendo para você, filho, entrega o teu coração, aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ele voltará, pastor, e todo olho verá. Isso não é um problema isso é um problema para nós, mas para ele não. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Jesus voltará por um único motivo, por você. Você estando preparado ou despreparado, ele vai voltar. Você aceitando ou não, ele vai voltar. Você anunciando o retorno dele ou não, ele vai voltar. Então, por que não se posicionar e tomar a melhor escolha, a melhor decisão? Esteja pronto hoje para receber o teu Rei em glória quando ele vier. Deus te abençoe.